Ok, pessoal, vamos falar agora dessa proposta, não é isso, de Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que criou uma ideia para valorizar a economia norte-americana. New Deal, 1933. Política intervencionista colocada em prática pelo presidente Roosevelt, influenciada pelas ideias do economista inglês John Keynes. Programa de reformas econômicas, frente de trabalho, controle de crédito, financiamento das exportações, auxílio-desemprego, concessão de empréstimos, fixação de salário mínimo, limite da jornada de trabalho, controle da produção e ampliação da previdência social. Olha, pessoal, eu acredito que vocês já ouviram falar, né, em auxílio, principalmente agora. Vocês já ouviram falar também em hora de trabalho, em previdência social, tá? Só para vocês terem uma ideia, até 1933, o pessoal dos Estados Unidos não tinha isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Lembrem-se, nós aqui no Brasil, tudo que os Estados Unidos fazem demora um pouco, o pessoal começa a implantar aqui no Brasil. Então, essa questão também trabalhistas, aqui no Brasil, só a partir dessa época aí também que começaram a organizar a CLT, tá bom? Então, vamos voltar ao nosso slide. Nos Estados Unidos, 1937, desemprego reduzido à metade, com aumento de 70% na renda, ou seja, 4 anos após essa política intervencionista do presidente Roosevelt, em 1937 o desemprego já estava reduzido à metade, com o aumento de 70% na renda, ou seja, foi uma política que funcionou nos Estados Unidos. Aí, olha só, começaram a organizar obras públicas que tornaram prioridade, não é isso? E espalharam pelo país, construíram 2.500 hospitais, 6.000 escolas, 13.000 centros de lazer, além de hidrelétricas, não é isso? E etc. Ou seja, começaram a organizar porque viram que as pessoas estavam precisando de apoio, porque tinham passado por uma crise, perderam emprego, já estavam morando mal. Então, olha só, esse é o senhor que resolveu os problemas econômicos dos Estados Unidos, o senhor Roosevelt. Então, 11 anos depois, os Estados Unidos haviam saído da crise e estavam prontos para a Segunda Guerra Mundial, que isso é grave. Quais as consequências da crise, né, de 29, no contexto europeu? A crise de 1929 teve várias consequências para o povo europeu. Protecionismo e intervencionismos, ou seja, a negociação do povo europeu com o povo americano caiu muito nesse período. Desemprego, tensão social, crescimento dos partidos de esquerda, inflação alta, principalmente na Alemanha e na Itália, ou seja, a Alemanha, a grande perdedora da guerra, a Itália acompanhou. Surgimento dos regimes totalitários, ditadura totalitária, começaram a surgir as ditaduras. Pessoal, aproveitando esse tema que nós estamos abordando, falando em governos autoritários, totalitários, ditaduras, pessoal, prestem atenção, tá? Nunca, pelo amor de Deus, falem que uma ditadura é melhor do que a democracia. Pelo amor de Deus, tá?
Vamos aprender esse conteúdo aí bem direitinho para que a gente não fale coisas que no futuro a gente vai se arrepender. Lembrem-se, as palavras têm poder. Eu aprendi isso com sofrimento. Quantas palavras ruins eu já falei e por elas eu sofri depois. Então, ditadura, governo totalitário, governo autoritário, isso não é bom, pessoal, para ninguém, tá? Principalmente para nós, que somos de um país subdesenvolvido. Nós não podemos, de jeito nenhum, acreditar que uma ditadura é uma coisa positiva. Por favor, tá? Eu gostaria que vocês não pensassem como eu penso, mas investigue, seja um filósofo, perceba, tá? Que uma ditadura, ela faz com que o povo regrida e sofra muito. Então, totalitarismo é um sistema de governo em que todos os poderes ficam concentrados na mão do governante. Dessa forma, no regime totalitário, não há espaço para a prática de democracia, nem mesmo a garantia dos direitos individuais. Democracia é uma forma de governo do povo para o povo. Nós temos esse governo. O povo chama nosso governo atualmente, né? Já tem uns 20 anos que eu ouço as pessoas falando que o nosso governo, o nosso estilo no Brasil não é democracia, é democradura. Mas eu ainda acredito que com todas as dificuldades, com todos os empecilhos que nós temos no nosso governo brasileiro, mas ainda é democrático sim, pessoal, por favor. Vamos parar de falar em governos totalitários na nossa situação. Vamos trazer só o que é bom. Então, olha só, o totalitarismo. No regime totalitário, o líder decreta leis e toma decisões políticas e econômicas de acordo com sua vontade, convencendo o povo de que estão certos. Embora possa haver sistema judiciário, legislativo, em países de sistema totalitário, eles acabam ficando às margens do poder, ou seja, ficam sem voz, sem ser ouvido por ninguém também. Características do sistema totalitário, isso no governo totalitário. Forte nacionalismo, tá? Colocar o país à frente de tudo. Militarismo, que é o desenvolvimento da indústria bélica, se preparar o tempo todo para uma guerra. Regime antidemocrático, regime antiliberal, que é a intervenção do Estado nos assuntos econômicos. Tá? Quando o governo, quando fala Estado aqui, está se referindo ao governo de um país. Quando o Estado interfere o tempo todo nos assuntos econômicos, significa que está no regime antiliberal. Regime antimarxista, regimes para conter o avanço do socialismo e acabar contra as manifestações operárias, ou seja, nós temos a liberdade de expressão ainda, graças a Deus, de nos manifestarmos quando estamos não muito satisfeitos com nossos salários, com a nossa carga horária, com o lugar que nós trabalhamos, de repente não está trazendo a nós uma satisfação, porque pode, igual o pessoal que trabalha na saúde. O pessoal que trabalha na saúde estão reivindicando EPIs, melhores materiais para trabalhar. Então, eles se manifestam, eles podem falar, eles falam nos jornais, eles fazem manifestações nas redes sociais. Isso porque o nosso país é um país democrático. Se o nosso país não fosse democrático, pessoal, ninguém podia fazer esse tipo de manifestação, de falar o que pensa, de cobrar aquilo que realmente é necessário, tá?
Pelo menos isso é uma vantagem de um país que ainda é democrático, tá certo? Totalitarismo ainda. Obviamente, o caso mais popular desse período foi o regime totalitarista imposto pelo absolutismo monárquico, onde reis e nobres governavam tudo e a todos, submetendo-os a um regime impiedoso sobre camponeses, cada vez mais pobres, e a nobreza e o clero cada vez mais ricos. O totalitarismo. O primeiro grande regime totalitário surgiu na Itália. É o chamado fascismo. Olha a frase aqui que resume o fascismo, de Benito Mussolini. Tudo para o Estado, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado. Totalitarismo. Um outro regime totalitário surgiu também na Alemanha, em 1933. Hitler assumiu a presidência pelas vias legais, contando com o apoio dos deputados nazistas, que eram a maioria no Reich. Hitler foi acumulando poderes e construindo um Estado totalitário. Totalitarismo. Tu não és nada, teu povo é tudo. Adolf Hitler, 1930. Autoritarismo. É uma forma de governo em que o governante exerce o poder sem respeitar a democracia, ou seja, governa de acordo com suas vontades ou com as do grupo político a qual pertence. Características do autoritarismo: exclusividade do poder, do exercício do poder, impulsividade nas decisões, alteração da legislação institucional, criando regras para a automanutenção do poder, né? Isso, continuar no poder, é uma das características desse tipo de governo, que é o autoritarismo. O autoritarismo no Brasil. Caso alguém não acredite, no Brasil nós já tivemos ditaduras, viu? O autoritarismo já imperou aqui no Brasil. E eu espero do fundo do meu coração que nunca mais ocorra. Então, ditadura militar no Brasil. Foi o regime instaurado em 1º de abril de 1964, que durou até 15 de março de 1985. Durou 21 anos. Teve início com o golpe militar, que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, que deu início ao período conhecido como Nova República. Os 5 países mais autoritários do mundo: Arábia Saudita, Chad, Síria, Guiné-Bissau, Coreia do Norte. Ou seja, 1/3 de toda a população da nossa Terra, né, do nosso planeta, vive sob o poder de regimes autoritários. Olha, pessoal, a atividade de história vai estar no grupo, tá? A atividade será enviada para a turma, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês a atividade, que é para vocês perceberem quando eu postar no grupo. Está aqui, ó. Atividade avaliativa da disciplina de História. Data da entrega para vocês, né? Data da aula, dia 3 de junho, hoje. E a data da entrega, que vocês deverão entregar para mim, dia 20 de junho. Essa atividade, pessoal, ela engloba as páginas 44 até a página 68, tá certo? Por favor, não vão pensando que vocês precisam responder toda a apostila que eu postei no grupo, tá bom?
Pesquisem da página 44 até a 68 e respondam este material aqui, tá certo? Então, para finalizar a aula de história, eu irei postar um vídeo para vocês agora, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Cheiro, pessoal. Agora vamos ver geografia, depois desse vídeo de história, tá certo? Bora ver. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo da série 50 minutos em 5, onde eu explico assuntos grandes da história em no máximo 5 minutos. E hoje a gente vai falar sobre a crise de 1929, que foi uma crise que começou nos Estados Unidos, mas acabou afetando o mundo inteiro. O vídeo completo sobre esse assunto vai estar aqui no primeiro link da descrição, então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender mais ou menos como que estavam os Estados Unidos na época da crise. Naquela época, inclusive até hoje, os Estados Unidos tinham uma política de crédito muito fácil. As pessoas podiam pegar empréstimos muito facilmente, podiam pegar dinheiro do banco muito facilmente, e isso facilitava o endividamento das pessoas. Além disso, os Estados Unidos estavam no auge do liberalismo econômico, ou seja, o Estado não interferia em nada na economia. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Europa saiu toda quebrada economicamente, porque centenas de milhares de pessoas tinham morrido e as economias estavam todas ruins, então os Estados Unidos se tornou a maior economia mundial. Eles começaram a desenvolver muito a sua indústria, a sua agropecuária, começaram a exportar muitos produtos e investir muito dinheiro na Europa. E com o tempo, a Europa começou a se reerguer e a precisar de menos produtos norte-americanos. Só que o problema é que os Estados Unidos não diminuíram a sua produção. Mesmo com menor demanda, eles continuaram produzindo a mesma quantidade, e isso fez com que muitos produtos ficassem estocados, porque tinha menos gente para consumir. Naquela época, a renda dos Estados Unidos era muito mal dividida e a população não tinha tanto poder de compra para adquirir a quantidade de bens que eles mesmos produziam. E naquela época, era muito comum que as pessoas investissem o dinheiro que elas tinham na bolsa de valores. Elas compravam ações, que são pedacinhos de empresas, e com o tempo, se essas empresas se valorizassem, as ações valiam mais dinheiro e as pessoas acabavam lucrando com isso. E naquela época era muito comum que todas as pessoas investissem na bolsa de valores, sendo essas pessoas gente da classe média, gente pobre, grandes empresários, grandes milionários, donos de empresas, todo mundo investia na bolsa de Nova York. E o que aconteceu foi que no dia 24 de outubro de 1929, por alguma razão, um tanto de gente tentou recuperar o dinheiro que tinha investido na bolsa vendendo suas ações. Naquele dia, mais de 12 milhões de ações foram postas à venda. Coisa vendendo e pouca gente comprando, o preço disso cai. Então naquele dia a bolsa quebrou. Esse foi o dia do crash da bolsa de Nova York. E aí com isso muitas empresas faliram e muitos bancos faliram e um tanto de gente perdeu o emprego. No auge da crise de 29, um quarto da população dos Estados Unidos ficou desempregada. E como os Estados Unidos era a maior economia do mundo e o dólar era uma referência no Banco Mundial, essa crise afetou o mundo inteiro. A Alemanha saiu muito prejudicada, o Brasil também, por produtor de café. Então a economia brasileira ficou muito quebrada por causa da crise de 29, além de muitos outros países do mundo. O que também foi muito ruim é que naquela época não havia previdência pública, não tinha seguro-desemprego, não tinha nenhum auxílio do governo. Então muita gente naquela época ficou vivendo basicamente de doações. Essa imagem, inclusive, é uma das mais famosas da crise de 29. Ela mostra o contraste entre um outdoor que mostra o estilo de vida norte-americano super rico e desenvolvido do capitalismo e uma fila de desempregados esperando doações de roupas e alimentos, que é o contraste entre como eram os Estados Unidos antes e depois da crise de 29. Então, em 1932 houveram eleições nos Estados Unidos e o presidente eleito, Franklin Roosevelt, determinou um novo plano econômico chamado New Deal. E esse foi o plano econômico que mudou a crise de 29 e salvou a economia dos Estados Unidos. Esse plano determinava que o Estado ia sim interferir na economia. O New Deal promoveu muitas obras públicas, como renovação de estradas, drenagem de pântanos, reforma de imóveis públicos, esse tipo de coisa, que gerou um tanto de empregos e também gerou benefícios ao Estado. O New Deal também garantiu os direitos do trabalhador, como seguro-desemprego, redução da jornada de trabalho, regulamentação de salário mínimo. Antes não existia salário mínimo, agora passou a existir. E também o New Deal determinou novas regras
para os bancos agirem, para as pessoas não investirem tanto na bolsa de valores, para que não houvessem quedas tão bruscas, para que os bancos não dessem financiamentos ruins e para que as pessoas pudessem de novo confiar nos bancos e depositar seu dinheiro em contas correntes e poupanças e tudo mais. Todas essas medidas a longo prazo salvaram a economia dos Estados Unidos e foram equilibrando a economia mundial. Mas a economia dos Estados Unidos só se resolveu de verdade com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos rendem muito com guerras e com a indústria bélica, então quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos começou a crescer e se recuperou totalmente de todos os traços antigos da Grande Depressão. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo completo vai estar aqui na descrição. Muito obrigada pela paciência para você que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui embaixo e de dar me piate no vídeo se você gostou. Muito obrigada pela paciência. Um beijo.